na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para mais uma mensagem matutina para o teu coração. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração pelos pedidos que foram feitos na introdução desta chamada, dessa mensagem matutina, e depois já estaremos meditando na palavra do Senhor. Amém? Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz que nos concedestes, Pai, porque estamos guardados debaixo das tuas mãos poderosas. Muito obrigado, Pai. Não obstante essa pandemia que assola de novo o mundo e o Brasil sofre as consequências, Pai. Guarda a todos nós que te servimos, ó Senhor, porque sabemos que é um momento, ó Deus, difícil para todos os brasileiros, por que não dizer para toda a população deste mundo, Pai. Mas eu estou entregando às tuas mãos esse caderno de oração com todos os pedidos que foram feitos. Lembrando do pedido da Sulamita, que pede pelos netos dela, Pai, entrego nas tuas mãos, com todos os pedidos que ali estão registrados, a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre esta nação, dando força a todos aqueles que trabalham em prol da necessidade, ó Senhor, de todos os habitantes deste planeta. Eu entrego em tuas mãos e a tua igreja, ó Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa, ó Pai, e que possamos ser esse instrumento das tuas mãos para abençoar muitas vidas, Pai. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, hoje queremos fazer uma reflexão com você, para o teu coração, para a sua meditação. E essa palavra está no capítulo 15 do livro de Romanos. Eu vou ler do versículo 1 ao 13 e depois fazer uma reflexão para a sua meditação nesta manhã. Amém? Aqui diz assim: Cristo dá-nos o exemplo de abnegação. Vou me lembrar sempre de 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, diz Paulo, como eu sou de Cristo. Amém? Está escrito assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o
todos os povos. E outra vez, diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Deus, a visão do Senhor Deus foi o mundo. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, queridos? Quero fazer uma reflexão com você. A primeira parte do capítulo 15 continua com as instruções dos capítulos anteriores, mostrando a aplicação prática nas relações entre irmãos. Da mesma maneira que Cristo agiu para agradar a outros e não a si mesmo, nós devemos colocar outros acima de nós, assim demonstrando o verdadeiro amor fraternal. Nunca esquecendo daquela palavra de Paulo, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. Vamos lá, edificar o próximo, tá? Do verso 1 ao 6. Os fortes devem suportar os fracos, é o verso 1, né? Devem mostrar compaixão, compreensão, paciência e tolerância para com os irmãos que não entendem algumas das liberdades que temos em Cristo. Muito importante. Como é que teu irmão está vendo os seus procedimentos? Você está amando ele? Você já alcançou uma maturidade para fazer algumas coisas, mas ele ainda não. E o que você deve fazer uma vez que você está convivendo com ele? Quando se trata de edificação, devemos agir para agradar e ajudar o nosso próximo, colocando os interesses dele acima dos nossos, é o verso 2. Jesus deu o perfeito exemplo quando colocou os interesses dos homens pecadores acima dos seus próprios, é o 3. Depois de citar a profecia do Salmo 69:9, que está escrito assim: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. No versículo 3, Paulo acrescenta um comentário sobre o valor do Antigo Testamento. As Escrituras servem para nos ensinar e nos dar consolação e esperança. Embora Paulo tenha mostrado que a lei do Antigo Testamento não salva e não governa o homem hoje em dia, ele ainda defende a importância do estudo desta parte das Escrituras. Nós não procuramos um padrão para a igreja no Antigo Testamento, mas dele aprendemos muito sobre a importância da fé e obediência do homem e sobre o caráter de Deus, incluindo a sua fidelidade em cumprir suas promessas. Aleluia! Glória a Deus! O exemplo de Jesus deve ser aplicado na prática em nossas vidas, para que possamos levantar uma voz para o glorificar. Está lá no 5 e 6. Compare João 17, 20 e 21, que está assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Agora, do verso 7 ao 13, receber os outros. No Espírito de Cristo, que recebeu pecadores e os 6 santos, devemos receber uns aos outros. Está o 7. Jesus veio como ministro da circuncisão dos judeus para cumprir as promessas feitas aos patriarcas, é o 8. Mas essas promessas incluíam a salvação dos gentios também. Está lá do 9 ao 12. As citações aqui incluem passagens como o Salmo 18:49, que diz assim: assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Lá em 2 Samuel 22:50 diz: por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e entoarei louvores ao teu nome. Olha como é que toda a Escritura já apontava para a salvação dos gentios também. Em Deuteronômio 32:43 nós lemos: jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários retribuirá a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E o Salmo 117:1 diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. E ainda Isaías 11:10 diz:
Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos e o seu lugar de descanso glorioso. Que coisa, né? A visão de Deus, o plano de Deus, é as suas criaturas. Louvado é o Senhor. Paulo acrescenta uma oração pedindo gozo, paz e esperança para os irmãos romanos, não é? Paulo pôs-se na categoria dos santos fortes enquanto lidava com os problemas básicos. Qual é o problema básico? Egoísmo. O verdadeiro amor cristão não é egoísta, mas compartilhamento com os outros, é fazê-los felizes. Ele até se dispõe a carregar os cristãos mais jovens, ajudando-os durante o seu desenvolvimento espiritual. Glória a Deus, né? A maturidade espiritual de uma pessoa se revela em seu discernimento. Ela dispõe-se a abrir mão de direitos pessoais para que os outros possam ser ajudados. Isso é amar o próximo como a si mesmo. O cristão faz isso não como um fardo, mas com uma bênção. Aleluia, não é? Eu estou servindo ao Senhor, estou fazendo a obra do Senhor. Para mim é uma alegria. Às vezes sofrer um pouco com alguém que ainda está começando a dar os primeiros passos. Assim como pais amorosos fazem sacrifício por seus filhos, o cristão maduro se sacrifica para ajudar os crentes mais jovens e crescerem na fé. Amém? Glória a Deus, não é? Paulo revelou as duas fontes de poder espiritual que devemos usar se quisermos viver para agradar aos outros. Vamos lá, a palavra de Deus e a oração. Amém? O resultado de todo o crescimento espiritual é naturalmente a glória de Deus. Como diz Paulo, quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos concluindo aqui. Desunião e discórdia não glorificam o Senhor. São atitudes que roubam a glória de Deus. O maior exemplo do ministério deve ser sempre Jesus Cristo, né? Ele veio primeiro para ministrar aos judeus, de modo que por meio de Israel pudesse revelar-se aos gentios. Essa era a missão de Israel, tornar Deus conhecido aos gentios. Porque quando falamos em gentios e judeus, o povo escolhido, e gentios, o resto do mundo. E qual era a missão dos judeus? Pregar, tornar o nosso Deus conhecido dos gentios. Primeiro para os judeus, é assim que veio. É um princípio que foi seguido no ministério terreno de Cristo e no início da trajetória da igreja. Mas a missão de Jesus foi a criatura humana, como está lá no livro de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe, Deus te guarde. E não esqueça, não é? Hoje nós estamos aqui louvando ao Senhor, mas nós temos outros dias onde nós temos as nossas, a nossa primeira hora, né? Clamor da primeira hora com o pastor Wesley, clamor do meio-dia com o clamor do meio-dia, algum pastor estará sempre falando, clamor das 18 horas com as nossas irmãs, não é? Aleluia! Onde foi a nossa irmã Valdete Moraes? Eu dizia para ela, enquanto ela apresentava o programa, que nos conhecemos em 1986, lá em Vitória da Conquista, Bahia. Ela recordou também. Então, o clamor das 18 horas tem sempre uma serva de Deus ali. Às terças e às quintas, o pastor Gênesis reproduz os cultos da sede e o culto do Parque Paulistano, não é? Mas no domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica, amém, queridos? Que nós estaremos aqui. Olha, o assunto de domingo será um assunto super importante. Nós vamos falar sobre eunuco, nós vamos falar sobre também o celibato e vamos falar sobre divórcio e novo casamento, pelo menos iniciar. Muito material, domingo. Amém, queridos? Estaremos tratando deste assunto e sempre os domingos teremos assuntos novos para estar ministrando para vocês. Eu encerro desejando a todos um excelente fim de semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Em
Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, amém.